coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai querido, é um privilégio, é uma alegria imensa estar na Tua presença, sendo porta-voz, sendo atalaia, em tempo ou fora de tempo, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece tudo que tenho passado, e é por isso, ó Deus, que eu digo que sou um privilegiado por estar aqui hoje, sendo um mensageiro do Senhor. Então eu te peço, Deus, que tudo que eu falar venha de Ti, e que as palavras que saírem da minha boca possam alcançar terrenos férteis, corações, ó Deus, abertos a receber a Tua palavra, e que possam sair daqui transformados, não pelo Fernando, mas pelo poderoso Espírito Santo de Deus. Eu te oro agradecido no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Faça a terra se alegrar com a alegria do coração. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado abate o espírito. Gostaria de começar esse texto falando de um tipo de alegria que normalmente nós não conhecemos. Aqui em Provérbios, quando Salomão ele descreve essas duas passagens, esses dois textos, ele não está dizendo sobre a alegria momentânea que nós vivemos no nosso dia a dia e que nós achamos que é a única alegria verdadeira. Talvez isso já possa ter sido pregado aqui em alguma dessas quintas ou domingos desse mês que nós tivemos, mas hoje eu estou tendo a oportunidade de trazer aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E algo que o Senhor tem falado a todo momento através da palavra dEle, incrivelmente, irmãos, acreditem vocês ou não, através de livros que não é vinculado à palavra de Deus, livros seculares, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Estava lendo um texto, lá em Mateus, no capítulo 10, quando o Senhor ele escolhe os 70 para poder lançá-los para uma missão. E ele diz para os 70, vai de 2 em 2 e começa a pregar a palavra. Aonde eu deveria andar, vocês vão e vão começar a curar em meu nome, expelir demônios, vocês vão falar em meu nome, e vai levar a mensagem de Deus. Essa era a missão dos 70. E aí logo na frente do texto já tem o retorno dos 70. E muitos deles com um coração muito alegre começam a dizer, Senhor, foi maravilhoso, foi tremendo. Nós curamos pessoas, leprosos foram curados, aleijados estavam andando. Nós expulsamos demônios. E aí Jesus vira para eles e fala assim, não é essa alegria que vocês precisam carregar no coração? Pois um dia vocês podem conseguir expulsar demônios, outros dias não. Porque isso não vem de vocês, isso vem de mim. Isso vem de mim. Então não são essas circunstâncias que devem gerar alegria no coração de vocês, mas o que deve gerar alegria no coração de vocês é a certeza da salvação, é a certeza de que o nome de cada um de vocês está escrito no livro da vida. E eu comecei a refletir sobre isso no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente é abençoado de alguma forma e a gente fica muito feliz, a gente fica muito alegre, a gente fica muito contente, mas quando nós não temos aquilo que nós queremos, imediatamente nós nos entristecemos. Irmãos, eu tenho passado por um momento de tribulações que eu nunca vivenciei na minha vida. Momentos que eu jamais queria passar, estando fiel na presença do Senhor. As últimas semanas são semanas assim de muita luta. E em cada momento, em cada dia da minha vida, eu vi o cuidado do Senhor comigo em meio a essas dificuldades. Teria um período mais oportuno para eu pregar sobre a alegria que não fosse agora que eu estou passando por tantas tribulações? Teria um momento mais... O pastor Manu me convidou para pregar tem mais de um mês, acredito que tem um mês. E agendou essa data aqui para mim. E de umas 2 semanas para cá, as coisas começaram a desandar de uma maneira que eu não consigo compreender. Até que o Senhor me mostra de maneira clara que a alegria, a nossa alegria, não deve estar nas coisas desse mundo, mas na convicção da nossa salvação. Assim como Cristo fala para os 70, Ele está falando para nós,
Não é porque você perdeu o seu emprego, não é porque você não passou na faculdade, não é porque você não passou no concurso, não é porque você está desempregado, não é por isso que você tem que se entristecer e deixar o seu espírito abatido e deixar transparecer no seu rosto. Só do motivo de lembrar que existe um Deus, que existe um Salvador, que um dia morreu na cruz, para que nós tivéssemos vida eterna. Eu não estou falando dessa vida passageira. A gente já tem que trazer a alegria para o nosso coração e para o nosso rosto, e nos deleitar. Eu sei que pensar naquilo que nós nunca vimos é muito difícil. Então, para nós hoje, no século 21, em 2019, pensar que um homem de 33 anos carregou uma cruz, foi açoitado e morreu por todos nós aqui, fica muito distante. Mas vamos começar a pensar e refletir então em coisas do nosso dia a dia. E é basicamente sobre isso que eu vou falar hoje. E é basicamente sobre isso que eu vou trazer para os irmãos. A mensagem que eu estou trazendo aqui hoje é basicamente o que Paulo fez com Timóteo. É basicamente o que ele fez. Ele lembrou. Porque Timóteo já sabia daquilo ali, ele já conhecia a palavra de Deus. Todos que aqui estão essa noite, eu tenho certeza que já conhecem, que sabe que a nossa alegria está no Senhor. Racionais tem uma frase, eu já falei aqui uma vez e eu vou repetir: a vida é louca, e nela eu estou só de passagem. E é uma das maiores verdades que nós cristãos não entendemos. Então é por isso que depositamos a nossa alegria nas coisas desse mundo. E nos frustramos e nos decepcionamos com nós mesmos, porque nós somos falhos. Tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu não sei se é essa a pronúncia do nome da faculdade lá dos Estados Unidos, mas é uma das faculdades mais conhecidas do mundo. Se não for a mais conhecida, a mais cobiçada. Quem aí soubesse pronunciar o nome correto, por favor me ajude, que meu inglês não... Fala aí, Tainá, é Harvard? Como é que é? Enfim, os irmãos entenderam. O jeito, aquilo que a Tainá falou, de ser feliz. E nesse livro, o autor dele é um professor que teve a oportunidade de dar aula nessa universidade por 12 anos. O sonho dele já era de ingressar como aluno. E lá ele teve a oportunidade de ser aluno e também professor por 12 anos. Antes dele entrar na universidade, ele tinha uma alegria muito grande só de imaginar que um dia poderia alcançar estar nessa universidade. Isso que eu estou contando aqui são fatos reais. E depois que ele estava na faculdade, ele começou a perceber que de cada 5 alunos, 4 estavam extremamente angustiados e entristecidos, depois de um ano que estava na universidade. E ele começou a se perguntar, como que pode? Como que pode? O sonho de todo mundo. Eu posso perguntar aqui, para cada 10 jovens e adolescentes que conhecem essa universidade, eu duvido se 9 desses 10 não vão querer estar participando lá. E o que acontecia? Que depois de um ano, a cada 5, 4 deles estavam angustiados, depressivos, e com vontade de desistir do curso, com vontade de desistir da universidade. E aí, certa vez, ele foi convidado para fazer uma turnê de palestras na África, e chegando lá, ele já tinha todo o planejamento dele feito, de palestras, enfim, porque ele é um cara totalmente conceituado. Quando chegou lá, ele foi convidado para poder palestrar em um vilarejo muito carente. Uma das escolas que ele foi palestrar não tinha energia elétrica e tinha mal uma água encanada, mas que não era uma água potável para se beber. E diz ele que quando se deparou com aquelas crianças, ele ficou em choque e ele foi falar sobre alegria, ele foi falar sobre motivações. E ele pensou em ter algum tipo de quebra-gelo para atrair a atenção daquelas crianças, para que elas pudessem prestar atenção nele. E aí ele foi e brincou de maneira sarcástica. Quem aqui gosta de fazer tarefa de casa, levanta a mão. E abriu o sorriso achando que ninguém iria levantar. 95% daquelas crianças levantaram a mão. Ele ficou perplexo, ele ficou espantado. Ele não acreditou o que estava acontecendo ali. E depois ele se retirou, foi com o diretor da escola chamado Salim, o nome daquele diretor é Salim. Falou: Salim,
eu, sinceramente, para você, lancei um quebra-gelo, para ver quem ali gostaria de fazer tarefa de casa. Eu acredito que, assim como todas as demais crianças do mundo, a maioria iria levantar a mão, ou iriam dizer que não gosta de fazer tarefa de casa, mas para minha surpresa, 95% daquelas crianças levantaram a mão. O que explica isso? E aí, Salim chama algumas crianças e deixam ela testemunhar. Por que vocês gostam de fazer tarefa de casa? E as crianças diziam, porque eu tenho um entendimento de que o privilégio que eu estou tendo de estudar, os meus pais não tiveram. Então é um privilégio poder fazer uma tarefa de casa, é um privilégio poder estar aqui estudando. E aí ele começou a confrontar essas informações com o que acontecia na maior universidade do mundo, em Harvard. Ele falou assim, como que numa escola existe isso e lá não? Trazendo para a nossa realidade, trazendo hoje, eu não preciso concluir para os irmãos para dizer que é Cristo que completa a felicidade no nosso interior. Mas quando nós realmente entendemos que é através da salvação dele é que nós temos a verdadeira felicidade. Nesse livro, ele traz de maneira muito clara que a cada 5 alunos, 4,5 alunos, ou a cada 10 alunos, 9 alunos do curso de Direito entra em um alto nível de depressão, em um alto nível de angústia, por não entender essa essência, por não entender o momento que eles estão vivendo ali. E aí eu trago para a nossa realidade mais uma vez, nós não estamos lá na África, nós não estamos nos Estados Unidos, nós estamos aqui em Vila Velha, hoje na igreja Guaranhuns. O quanto que você lutou para chegar onde você está hoje? Imagina o privilégio que vocês, jovens, adolescentes, estão tendo de estudar que seus pais não tiveram. Hoje eu tenho a oportunidade de dizer que eu tenho uma pós-graduação. Agora minha mãe, para o meu orgulho, terminou o ensino médio dela há 10 anos atrás. Com 44 anos de idade, 46 anos, minha mãe concluiu. E eu vejo vários outros exemplos aqui de pessoas que concluíram uma faculdade com 70 anos. E qual o valor que nós damos em prol disso? Se eu perguntar aqui para a maioria daqueles que têm acima de 50, que tem poucos aqui, quem teve a oportunidade de estudar? E hoje, infelizmente, os filhos desses que têm 50 reclamam de uma tarefa de casa. Por quê? Porque não compreende o privilégio que é. Então, por que muitas das vezes nós reclamamos da situação que nós estamos? Porque nós não compreendemos a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, que é a salvação de Cristo Jesus. Os irmãos estão conseguindo compreender tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês? Tá claro? O intuito de eu ter preparado isso, ter preparado essa pregação, foi realmente trazer algo para a nossa reflexão. Lá no Fruto do Espírito, Gálatas, capítulo 5, no verso 23, uma das coisas que compõe o fruto do Espírito é a alegria. E quando a gente vai para Gálatas, para poder entender qual o tipo de alegria que Paulo escreveu ali, ele descreve de maneira clara 3 formas de alegria, que podemos trazer para o nosso dia a dia. Uma delas, alegria, uma felicidade baseada nas promessas divinas. É uma felicidade imutável, na realidade espiritual, é no sentido do bem-estar, experimentado por aquele que sabe que tudo está bem entre ele mesmo e o Senhor. As coisas começam a fazer mais sentido em nossas vidas quando nós entendemos que chegamos na presença do Senhor adultos e devemos cada vez mais ser crianças. Tem um filme, O Curioso Caso de Benjamin Button. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver. Alguém já viu esse filme? Bastante gente, mas o filme ele retrata a história de um homem que nasce idoso, certo? Mas bebezinho, todo enrugado, e com o passar do tempo, ele vai ficando mais novo, ele vai ficando mais jovem. E um dia eu assisti esse filme, nos dias que eu assisti esse filme, eu fui convidado para poder pregar,
e o tema era: devemos ter um coração como de criança. Preguei em cima de Mateus, foi a segunda vez que eu tive a oportunidade de pregar. E o Senhor falou muito ao meu coração, através desse filme. Para você ver como que as coisas acontecem de maneira oportunas. Então eu tenho certeza que hoje, de maneira muito oportuna, vocês estão aqui por um objetivo, por um ideal, por algo muito especial. Não é simplesmente, como foi dito, não sei se pela Tainá, que uma simples quinta-feira. Não! É mais um fôlego de vida. É a oportunidade de fazer a diferença. E voltando sobre Benjamin Button, quando nós chegamos na presença do Senhor, quando nós o aceitamos como único e suficiente Salvador, nós somos totalmente independentes. Nós que sabemos o que vamos fazer, nós que tomamos conta das nossas finanças, do nosso relacionamento, no nosso trabalho, é nós que vamos para a direita, vamos para a esquerda, eu vou fazer isso porque eu quero. Então, no nosso primeiro encontro, nós chegamos adultos. Só que quando o tempo vai passando, nós precisamos ir regredindo nas nossas tomadas de decisões, regredindo nas nossas tomadas de decisões, nas nossas escolhas, para que possamos progredir no crescimento e na dependência do Senhor. Até que chegue em um determinado momento do filme, que Benjamin Button, ele já está tão jovem, mas tão jovem que ele já não sabe andar. Ele precisa que alguém o carregue no colo. Então nós precisamos ter tanta intimidade, tanta dependência no Senhor, para que Ele possa nos carregar no colo, para que Ele possa nos carregar como criança. Eu ainda não tive o privilégio de ser pai, mas quem aqui é pai ou mãe sabe, a Dai 3, né, Dai? Sabe que o Mateus, a Isabelle, quando eram bebezinhos, o que eles escolhiam? A roupa era eles que escolhiam quando tinham 1 aninho, 2 aninhos? E hoje, quem escolhe a roupa da Isabelle? Quem que escolhe a roupa do Mateus? São eles. Mas com Cristo tem que ser totalmente diferente. Quando nós dizemos assim, amanhã eu vou fazer tal coisa, a gente deve completar. Isso se o Senhor permitir. Isso se for da vontade do Senhor. Porque nós não sabemos se amanhã teremos a oportunidade de ter o fôlego de vida de hoje. Aqui, a alegria, uma felicidade baseada nas promessas divinas. É destacado um texto que está lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Se os irmãos não quiserem abrir, fique à vontade, mas quem quiser acompanhar junto comigo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha o que ele está dizendo. Nisso exultai. O que é exultai? É um estado de extrema alegria. Nisso se alegre. Aqui o que Pedro está dizendo no verso 6 é, nisso, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, exultai, fique alegre por um breve tempo, olha só, por várias provações que tem passado, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indivisível. O texto está dizendo que em meio a provações, nós precisamos depositar a nossa alegria, nós precisamos declarar, exultai, com extrema alegria, um estado de extrema exuberância, gritar com júbilo. Tem até um louvor, acho que eu até lembrei aqui, como é que é? Exultai com júbilo ao Senhor. É assim mesmo, Cristiano? Celebrai, né? Com júbilo ao Senhor. Mas amém. Todos os moradores da terra. Então, o meio... Irmãos, para poder refletir. As provações que nós estamos passando, nós precisamos dar graças a Deus, que quando nós acabarmos de passar por ela, porque nós fomos provados,
A nossa fé foi provada no meio dessa angústia, dessa perseguição e desse problema. Porque quando acabar de passar por essa forja, quando acabar por essa provação, o Senhor, Ele vai muito se alegrar conosco. E é aí que eu paro para poder pensar o quanto que nada sou, meus irmãos. O quanto que a gente não vale nada. O quão miserável nós somos. Porque mesmo aprendendo isso, mesmo hoje nós ouvindo tudo isso, eu acredito que nesse mês já tenha sido dito isso de maneira muito clara. Amanhã nós vamos esquecer de 90% do que está sendo dito aqui. E isso, se não pegarmos o texto, se não pegarmos a palavra do Senhor e voltarmos a ler, e voltar a ter um relacionamento com Ele. Na hora que vier a dificuldade, nós já iremos murmurar novamente. Na hora que perdemos o emprego, já iremos abominar mais uma vez aquele que nos tirou, sendo que na verdade não é homem quem define o que vai ser feito. Todas as coisas acontecem conforme a vontade do Senhor. Só que o nosso pensamento ele é limitado. O nosso pensamento é muito limitado. É limitado em achar que é a outra pessoa quem está fazendo fofoca da nossa vida, é em achar que é a outra pessoa que está tirando o bem precioso de nós, é achar que é a outra pessoa que está nos impedindo. Mas quando a nossa vida, como criança, está realmente nos braços do Senhor, é Ele quem está conduzindo. Agora, se é você quem está conduzindo a sua história, se é você que está conduzindo o seu caminho, aí sim você tem que se frustrar, aí sim você tem que se cobrar, mas você tem que estar preparado psicologicamente para isso. Porque o quanto que o ser humano é falho, o quanto que o ser humano é pecador, todos nós, uma hora ou outra, a gente vai cair. Todos nós, eu, Cristiano, todo mundo aqui. Estou aqui hoje pregando sobre a alegria, sobre que no momento de dificuldade a gente tem que estar com o coração alegre, a gente tem que sempre voltar os nossos olhos para o Senhor, nós precisamos depositar a nossa alegria nele, mas pode ser que amanhã mesmo eu venha, hoje, daqui a pouco, terminando aqui, eu já posso entristecer por alguma coisa, esquecer isso, é porque somos falhos, mas quando nós lembrarmos do nosso Criador, e que a nossa alegria está depositada nele, tudo muda. E é por isso, meus irmãos, que eu comecei citando Paulo escrevendo a Timóteo, em tempo e fora de tempo. E é por isso que hoje eu estou aqui. Poderia muito bem ter falado assim, pastor Manu, igual eu conversei com ele ontem, antes de ontem, pastor, olha, realmente eu não estou bem, eu não estou disposto para poder ir lá pregar, eu não estou passando por um momento muito bom, poderia ligar para o Igor, poderia ver com o pastor Anderson, eu poderia ver com várias pessoas para estar aqui hoje. Mas o que me traz uma verdadeira alegria é saber que existe um Deus, que um dia entregou a vida dele por mim, e que principalmente se relaciona comigo, e fala comigo. Não precisou ninguém, irmãos, vir até a mim e me avisar. A palavra dele simplesmente bastou. A gente precisa estar atento à voz do Senhor. Dispostos, em tempo ou em fora de tempo. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. E a alegria no coração quem pode transformar é o Senhor. A alegria não é resultado de circunstâncias favoráveis. E ocorre mesmo quando as circunstâncias são as mais dolorosas e difíceis. Vamos para o texto agora de João, capítulo 16, o verso 20.
em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido no mundo um homem. Em determinados momentos, nós ofuscamos tudo de belo que Cristo tem feito para nós. Em determinado momento, não. A maioria das vezes, 90% das nossas vidas, nós mais amaldiçoamos as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós do que nós abençoamos, do que nós nos alegramos. Nós olhamos com um olhar de tristeza para diversas situações. Um amigo meu, não vou falar o nome porque pode ser que depois ele veja aí o vídeo, ele está passando por um momento de separação, há aproximadamente 2 meses e meio já, e ele se encontra muito angustiado. E nesse período, nesse processo de separação, já não estão na mesma casa e já está praticamente definido, ele tem conversado muito comigo, pedindo oração e tudo mais. Eu comecei a perguntar, o que você tem feito nos momentos agora que você não está trabalhando, nos momentos que você está em casa? Ele, eu tenho ido para a academia, eu tenho ido mais vezes para a igreja, eu tenho conversado muito com meu pai, eu tenho saído bastante com os meus sobrinhos, E antes, você fazia isso? Não. É lógico que em hipótese alguma eu apoio uma separação. Eu sou a favor que a pessoa deve lutar até o último momento. Agora, quando um não quer, dois não briga. Agora, quando uma pessoa decide abandonar um lar, e já toma ali um partido, já toma uma decisão, e já busca uma outra pessoa, a própria Bíblia nos instrui que ela pode seguir o caminho dela. E aí eu falei para ele, olha quantas bênçãos, olha quantos momentos de alegria você tem vivido, e tem proporcionado para os seus parentes, para os seus pais, para os seus sobrinhos, que você não tinha antes. Qual foi a última vez que você fez isso? Nunca tinha feito. Qual foi a última vez que você tinha dado um passeio com a sua sobrinha, de 18 anos? Não, eu nunca tinha saído com ela. E essa sobrinha dele não tem pai. Só tem ele como referência de tio e pai. Não, eu nunca tinha feito isso, é a primeira vez. E ele estava convertendo todo esse momento de alegria que ele estava tendo, em tristeza, em angústia, devido ao momento que ele estava passando. Então aqui, o texto de João diz que uma mulher, quando vai ter um filho, ela sente tanta dor que ela não consegue pensar na alegria. Ela está sentindo somente dor. Eu não consigo nem imaginar a dor de um parto. Mas depois, quando nasce a criança, ela esquece de tudo isso. Ela esquece de toda a dor que ela passou, de toda aquela aflição, de toda aquela angústia. E a alegria do coração, ela vem de Deus. E como tal, os cristãos não devem produzi-la, mas deleitar-se na bênção que já possui. O texto base para essa afirmativa em Romanos, capítulo 14, verso 17... E para mim, graças a Deus que tem esse texto para poder encerrar. Já estamos chegando ao final aí. Romanos, capítulo 14, verso 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem aqui está vivendo o reino de Deus? Se é a falta de uma roupa nova, se é a falta de dinheiro, se é a falta de um emprego, se é a falta de um dinheiro para pagar o aluguel, se isso está tirando a sua alegria, Deus te trouxe aqui hoje para poder te lembrar que a sua verdadeira alegria tem que estar no Senhor. O jeito Harvard de ser feliz, o livro, o autor conclui que quando nós temos a alegria dentro do nosso coração, nós temos 46%
de melhor proveito em tudo que nós vamos fazer. No nosso trabalho, no tratamento com a nossa família, no tratamento com os nossos filhos, em adorar a Deus, em servir a Deus. Então, quando a gente permite, quando a gente compreende que a alegria de simplesmente ter a salvação é o suficiente, as coisas totalmente são transformadas. E eu repito esse texto, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. E principalmente, alegria no Espírito Santo. Então, meus irmãos, se em algum momento vocês esqueceram isso, ou se não souberam, ou se ninguém soubesse disso, vamos começar a refletir sobre isso, sobre o privilégio de poder adorar o Senhor livremente. Moramos num país laico. Graças a Deus ainda podemos falar abertamente. Podemos pregar no meio da rua. Ontem, até compartilhei com a minha esposa, um amigo meu estava passando por uns problemas, me chamou para conversar, não sabendo ele que eu também estou né, cheio dos problemas, mas graças a Deus a minha alegria está no Senhor. E ele, angustiado, desabafou comigo, e ele falou assim: poxa, que pena que nós estamos aqui no meio da rua, porque senão eu ia pedir para você orar para mim. Eu falei: mas o que tem? Calma aí, fecha o olho, é agora. Já coloquei a mão e falei assim: meu irmão, fecha o olho aí, quem passar na rua e se incomodar, joga pedra. Mas eu vou orar agora, não tem disso não, entendeu? Não existe hora nem lugar. E aí eu orei, graças a Deus ali, né, eu pude ser boca do Senhor, e o melhor de tudo isso, que mais abençoado sou eu do que ele, porque é o privilégio de falar diretamente com o Pai. E aí ele falou assim: nossa, cara, que bom que você fez essa oração. Eu falei: cara, eu estou mais feliz que você, para ser sincero. Entende? Então, pessoal, vamos começar a refletir nesse simples detalhe. É um texto muito simples, é algo que não precisa de muita coisa para a gente entender, não. Eu falei de uma maneira tão breve, tem o quê? 20 minutos que a gente está falando sobre alegria, lá do coração, sabe? E aí a receita, a fórmula já está dada. A alegria tem que estar depositada em Cristo, e as outras coisas vão fluir.